E aí, pessoal, os dilemas do técnico tricolor. A pressão sobre o seu trabalho, as soluções que podem ser encontradas, ponto a ponto, o que o Grêmio está discutindo internamente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, no link aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, 3 jogos, 3 derrotas, pressão. Um treinador que claramente começa também a demonstrar certa insegurança nas entrevistas coletivas pós-jogo. A última, ele deixou claro que estava incomodado, muito incomodado, eu diria. E o Grêmio, com isso, também começa a discutir as mudanças, possíveis mudanças. E o dilema do treinador: abre mão de algumas peças, recupera outras peças e impõe ao time mudanças estruturais. Quando assumiu, o Thiago Nunes disse: estou dando continuidade a um trabalho vencedor. E repetiu erros que derrubaram o anterior. O técnico Renato Portaluppi também caiu por suas escolhas, pela forma como ele determinou o seu trabalho. Essa é a verdade. E quando a gente impõe isso ao novo treinador, a primeira resposta foi incomodada, braba, até mesmo deselegante em alguns pontos. Mas eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. O Grêmio treinou hoje mais uma vez e começa a colocar no colo do treinador alguns problemas e principalmente necessidade de soluções a curtíssimo prazo. O Grêmio volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Santos dentro dos seus domínios. Um Santos derrubado também pela questão financeira, pela falta de estrutura, dificuldades imensas. Ou seja, será um jogo de pressão para os dois lados. Qual será a solução? O Grêmio não terá o goleiro titular Breno, assim como não terá Breno por muitos jogos. O primeiro dilema está no goleiro. Quem Thiago Nunes vai escolher para ser o titular? Pelas informações que eu obtive, o goleiro seguirá sendo Paulo Vitor. Paulo Vitor vai ser prestigiado na próxima quinta-feira. O fato de ter falhado no jogo contra o Sport implica ainda mais cuidado em tirá-lo do grupo. Na lateral direita, existe forte pressão para que Wanderson assuma a posição. Rafinha, uma das lideranças da velha guarda do Grêmio, mesmo sendo um líder que chegou há pouquíssimo tempo, já mostrou força interna e é sim liderança. Mas Wanderson e a sua capacidade técnica pedem passagem. A zaga, confirmada com Jeromel e Kahneman. Na lateral esquerda, também há dificuldade. O Grêmio, em princípio, tem Cortez como titular. Mas a insuficiência de Diogo Barbosa e também algumas questões dele contratuais podem fazer com que permaneça Cortez e que tenhamos um pouco, ou talvez no banco de reservas, já Guilherme Guedes, ele que está jogando na transição do Grêmio, já fez 2 partidas por lá. Nos volantes, o maior problema. Se Thiago Nunes continuar com a ideia de 4-2-3-1, tirando a figura do primeiro volante, crescem alguns nomes. Nós já sabemos, por exemplo, que Matheus Henrique vai servir a seleção por 1 mês. Darlan, que foi homem de confiança do treinador quando atuava nas categorias de base, curiosamente perdeu espaço nesse momento. Mas existe pressão interna para recolocar Darlan para jogar. Um jogador que cresce a todo momento, talvez seja o principal nome em crescimento das categorias de base, Vitor Bobsin, que pode sim estar garantindo a sua titularidade, pelo menos neste jogo, atuando ao lado de Matheus Henrique. O Grêmio teria um time um pouco mais movediço com a figura dos 2 volantes. Mas, se permanecer Thiago Santos, eu acredito que o Grêmio possa ter outro nome por ali, fazendo talvez ou Thiago
Matheus e Darlan, tirando aí sim do campo de jogo desde o início, Luiz Fernando, que não mostrou nada de diferente. Quem seria? Ainda não se tem a ideia de que Douglas Costa possa começar o jogo, mas a chance é grande que Douglas Costa faça um esforço para começar a partida. Se acontecer isso, teríamos Douglas Costa, Diego Souza e, obviamente, Ferreira aberto pela esquerda, saindo Jonathan Robert, que até ontem era o principal nome da nova era do Grêmio, da era Thiago Nunes. Se isso não se confirmar, nós teríamos ainda o Jonathan Robert com o Douglas Costa, com o Ferreira e na frente o Diego Souza, saindo Darlan nesse momento. O Grêmio fazendo o 4-2-3-1, mas ainda adaptando o Thiago Santos nesta função, algo que eu não acredito que vai acontecer. Se mexer no 4-2-3-1, ele pode ser o primeiro volante. Se continuar no 4-2-3-1, que entre ontem Vitor Bobsin, pela qualidade, pela necessidade da posse de bola. Quais são os problemas e as pressões? A pressão está em colocar os meninos para jogar. O dilema é que para colocar os meninos para jogar, tem que tirar alguns veteranos. Para botar Guilherme Guedes, vai ter que mexer em Cortez. Para botar Vitor Bobsin, vai ter que mexer em Thiago Santos. Para botar Wanderson para jogar, vai ter que mexer em Rafinha. Essa é a máxima do futebol. Tu vai fazer opções e para fazer opções tu vai ter que obrigatoriamente mexer em algumas estruturas. Thiago, quando do Corinthians, eu disse isso, fez a opção por tentar mexer muito. Acabou pagando o preço. No Grêmio, o conservadorismo nas ações parece reinar. Parece reinar. Mas quando os resultados não aparecem, é óbvio que a cobrança vem muito maior. Porque o Grêmio não é um time para ser lanterna e essa pressão começa a chegar no treinador, que curiosamente tem um pequeno espaço de trabalho ainda. E acho até que não merece tamanha crítica. Tem gente que pede a demissão. Eu acho um absurdo. Mas acho sim que o Grêmio precisa cobrar, que o Grêmio precisa olhar e principalmente que o Grêmio precisa jogar mais. Com as peças que tem, com o investimento que faz, o Grêmio precisa jogar muito mais. O domingo será de folga para o time principal e acho importante que faça isso, aproveitando o fato de não jogar nessa rodada. Acho importante que faça isso. Agora, a partir de segunda-feira, atenção total em cima exatamente dos dilemas. Na manhã de sábado, o Grêmio trabalhou, já movimentando algumas situações. A gente vai tentar entender, a partir de segunda-feira, qual Grêmio vai a campo. Eu vou confessar para vocês, dentro das pessoas que eu conversei, eu vejo muito, mas muita chance do Grêmio mudar bastante o seu time, colocando mais meninos e principalmente mexendo em algumas estruturas. Vamos torcer. Eu coloquei para vocês a primeira leitura. Com o tempo, a gente vai discutir passo a passo desses jogadores para tentar entender o futuro próximo do Grêmio, que, convenhamos, precisa ser muito melhor do que o que vem acontecendo até aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.